Amado Pai, te damos graça pela misericórdia, teu amor, te damos graça, Senhor, porque nós somos um resultado, Senhor, daquilo que tu tem feito em nossas vidas, Senhor. Te louvamos, Senhor, por esse momento, te louvamos pela tua palavra, te louvamos, Senhor, por aquilo que tu queres falar ao nosso coração e às nossas vidas. Pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo possa vivificar a tua palavra, Senhor, para que não sejam unicamente pensamentos, que não seja ideia, Senhor, mas que possa ser transformado em vida em nossos corações, Senhor. Colocamos esse momento e a tua palavra diante de ti, pedimos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Como vocês já viram aí, né, o texto, né, Apocalipse capítulo 7, ou capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. E, na verdade, antes de eu vir para cá, para o Brasil, já estava meditando nessa palavra, e, por outras ocasiões, né, outras circunstâncias, e aí, senti do Senhor de poder ministrar esse texto, essa palavra com vocês hoje à noite, né? Eu sei que o tema da convenção, que o pastor Adriano participou esses dias, né, foi a questão do amor, né? Esse texto tem tudo a ver com isso também, né? Sim. Como é que é? Ame como Deus ama. Bom, não vai ser bem exatamente assim, mas mais próximo, né? Pronto, então vamos ler. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 em diante, até o versículo 7, que diz: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelários de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você porém tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelário do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Amém. Sei que é um texto conhecido, né? É um trecho bem conhecido aqui da palavra de Deus, as cartas que o apóstolo foi, na verdade, pedido que o Senhor pediu que o apóstolo João escrevesse essas igrejas, são 7 igrejas. Você encontra isso no versículo 11 do capítulo 1 aqui em Apocalipse, em que o Senhor diz que escreva num livro o que você vê e envia a essas 7 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então essa igreja é a primeira igreja aqui na lista, né? E é interessante, porque é uma igreja, a igreja de Éfeso você vê o título que eu coloquei assim, né? A igreja que tinha tudo, mas que faltava o mais importante, né? É uma igreja de referência, porque não é uma igreja qualquer, não existe igreja qualquer, mas é uma igreja muito importante dentro das Escrituras, porque foi a igreja que teve pastores de referência, fundadores de referência. O apóstolo Paulo, fundador da igreja, vamos dizer que o apóstolo Paulo fundou, né? O apóstolo Paulo, que esteve lá por mais de 3 anos, fundando um trabalho que ali, mais tarde Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, as cartas a Timóteo, ele escreve enquanto Timóteo está pastoreando a igreja em Efésios. Depois dos anos 60, mais ou menos 65 em diante, o apóstolo João é que vai pastorear a igreja em Efésio. Então, é uma igreja, na verdade, que teve os apóstolos, pelo menos 2 deles, grandes nomes, né? E ainda Timóteo como líderes da igreja. Então, é uma igreja de referência, em uma cidade de referência, ali naquela região da Turquia, porque Éfeso fica em Turquia. E dessas 7 cidades, Éfeso é a cidade mais importante financeiramente, também como cidade de religiosa pelos romanos e gregos. E para a igreja cristã é uma referência importante, porque ali
estava tanto o apóstolo Paulo e mais tarde aqui o apóstolo João. Então, vamos dizer, é uma igreja de referência. E eu não vou prolongar demais assim a mensagem assim, de estudo, mas eu queria que nós só meditássemos algumas coisas que Jesus ele diz a essa igreja. E para compreender isso, né, temos que explicar algumas coisas, né, porque começa assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, né? Agora, quem é esse anjo, né? Quem é esse anjo, né? E provavelmente é o líder da igreja. É o líder da igreja. Aí diz: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro, né? Aí você diz: poxa, aqui eu não entendi, foi nada, né? O que é isso, né? Como é que é isso? O último versículo do capítulo 1 diz assim o seguinte, que na verdade explica o que Jesus quer dizer com isso, né? No versículo 20, Apocalipse capítulo 1, diz assim: esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, quer dizer, são os líderes, os pastores, provavelmente, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E quando Jesus ele diz dessa forma, né, que tem nas suas mãos as 7 estrelas, é como Jesus está dizendo: olha, aqui é o mestre dos mestres. A igreja não é dos ministros, não é dos pastores, não é dos líderes. A igreja, ela é minha. E os líderes são meus. Eu tenho poder, estão nas minhas mãos, né? Então Jesus, quando ele escreve a essa igreja, ele já se coloca na posição de quem tem o poder é Ele, e quem pertence a todo o poder é Ele, e quem pertence a toda a glória é Ele. Então ele escreve aqui a essas 7 igrejas, escreve aqui, então, ao anjo da igreja: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, né? E anda entre os 7 candelabros de ouro, né? Mostrando quem Jesus Cristo é. É aquele que anda na igreja, vamos dizer, é ele que está presente na igreja, ele que conhece a igreja. E aí, Jesus começa, nesse versículo em seguida, na verdade, vamos dizer, a palavra que ele começa no começo é um elogio a essa igreja. E ele diz aqui no versículo 2: conheço as tuas obras, né? Conheço as tuas obras. E é interessante porque quando Jesus ele conhece, ele não conhece porque alguém falou para ele sobre eles, né? Ele não conhece a situação porque foi algo que alguém passou para ele ou de segunda mão. Jesus ele conhece, ele sabe exatamente o que nós pensamos, o que nós fazemos, como nós agimos. E assim ele já diz a essa igreja em Efésios: eu conheço as suas obras, eu sei do que vocês têm passado, eu sei da sua vida o que você passa. Então Jesus já se coloca como o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, aquele que é o começo e o fim, ele que é todas as coisas. Então, a igreja não é uma organização, a igreja não é uma convenção, a igreja não é um templo, a igreja é o corpo de Cristo, pertence a Ele, a liderança pertence a Ele, e os que são membros da parte do corpo dele pertencem a Ele, e Ele conhece todos, sabe de todas as coisas. Então não é que Deus, o Cristo, está assim, surpreso, porque Ele já sabe. Mas quando Ele escreve essa carta a, por exemplo, essa igreja, Ele tem, na verdade, vamos dizer, um propósito com isso. E esse propósito nós vamos ver um pouquinho depois. Mas primeiro ele começa com um elogio. Primeiro ele começa a dizer as coisas boas daquela igreja. E talvez uma forma boa também de nós aprendermos na comunicação, né? A gente primeiro fala as coisas boas, né? Antes de dizer mais, veja o seguinte, né? O problema é isso, né? Então, Jesus diz: eu conheço aqui as tuas obras, e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Vamos dizer, o seu labor, diz assim a sua tradução, né, que você tem aí, provavelmente toquei com NVI, né, que diz, que tem outra tradução que diz
seu trabalho árduo, quer dizer, labor, um trabalho exaustivo no limite. Então, Jesus ele conhece o quanto eles têm trabalhado, Jesus conhece o quanto eles têm se envolvido, Jesus conhece o quanto eles têm suado no trabalho, o sacrifício que eles têm feito para a obra do Senhor ali na cidade de Éfeso. E não somente o trabalho árduo, como também um trabalho em que há uma perseverança, uma continuação, em que eles não têm se desfalecidos, desanimado diante das dificuldades de Jesus a eles. Eu conheço que você é uma igreja que trabalhou, é uma igreja que trabalha, uma igreja que persevera, uma igreja que tem sido presente dentro da cidade que você está, e vamos dizer, em meio às resistências, em meio às tribulações, você não tem desistido, né? Então eu conheço seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores, né? Então, era uma igreja que, na verdade, conhecia a palavra de Deus. Era uma igreja que lutava pela verdade da palavra de Deus. Isso é uma dos avisos que o apóstolo Paulo ele dá à igreja no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo ele faz assim, a sua última viagem, e viaja pela Macedônia, pela Grécia, e não tem tempo de passar por Éfeso. Aí ele manda os líderes virem a eles, os presbíteros, porque ele quer dar os últimos conselhos, as últimas palavras, porque está dizendo, olha, porque estão dizendo, e há várias profecias que eu provavelmente vou ser preso quando chegar e voltar a Jerusalém. Mas eu gostaria de dar as últimas instruções, as últimas palavras, queria estar junto com vocês. E dentro então de um texto assim, mais extenso, eu não vou ler esse texto todo, mas a partir do versículo 26 até o versículo 32, em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo diz assim a essa igreja. Isso aqui é mais ou menos o quê? Nos anos 60, né? Essa carta em Apocalipse é escrita em 95, então são 35 anos, mais ou menos, 35 anos ou 30 anos mais tarde, a carta em Apocalipse. E esse acontecimento que vamos ler agora são 30 anos antes. Aí Paulo diz assim aos presbíteros dessa igreja em Éfeso: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Aí não cobesteis pratas nem ouro, vocês mesmos sabem que as minhas mãos supriram minhas necessidades e dos meus companheiros. Desculpa aqui, eu comecei com o versículo 32, né? É versículo 26. Portanto, eu lhes declaro que eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Eu estou aqui no versículo 27, do capítulo 20. Versículo 28. Cuidem de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, ou líderes, né? Para pastorearem a igreja de Deus. Não a minha igreja, né? Mas a igreja do Senhor, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os seus santificados. Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão. E versículo 30. E dentro de vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. O apóstolo Paulo já advertindo que haveria uma batalha dentro daquela igreja. Essa batalha iria vir de fora de
de homens se dizendo homens de Deus, tentando desviar o povo, e também iria haver uma ameaça de dentro. É muito difícil para nós aqui imaginar como era difícil essa batalha de ser cristão. Porque hoje, assim, grande parte de vocês tem uma Bíblia aqui no colo, né? Você abre a sua Bíblia, né? Você comprou a sua Bíblia, você tem ali o acesso à palavra de Deus, você tem o acesso a ler ela, mas a grande parte desses aqui, nesse período, não tinha a Bíblia como você tem ela aqui escrita. Tinha o Antigo Testamento, como Paulo, quando ele pregava do Antigo Testamento, mostrando Cristo do Antigo Testamento, as profecias, quem Cristo seria. Mensagem cristológica, ao mesmo tempo ele passava mensagens de Cristo. Mas a Bíblia, como você tem, o acesso que você tem, a facilidade que você tem, a palavra de Deus, não tinha. Tudo que era para ser copiado, era copiado à mão. Então, era muito mais fácil de alguém entrar dentro da igreja e dizer, olha, apóstolo Pedro, ou vamos dizer, o apóstolo João, ou outro apóstolo, eu ouvi Jesus dizer isso. Havia uma facilidade de alguém entrar e dizer, olha, na verdade, o evangelho real é isso. Era muito mais fácil as pessoas se desviarem, vamos dizer. Fácil no seguinte, que era muito mais difícil eles terem a palavra, assim, escrita como nós temos aqui. Então, por isso, quando Paulo ele fala a eles, ele já adverte que vocês estão em perigo. Então vocês têm que vigiar, vocês têm que perseverar na palavra, naquilo que vocês ouviram de mim. Porque lobos virão, a batalha será grande. É uma batalha que não terminou, ainda nós continuamos hoje. É uma batalha que a igreja, como essa de Efésios, que lutou pela verdade, que, como diz aqui em Apocalipse, que na verdade provou se eram apóstolos verdadeiros, mas eram homens maus. Então era uma igreja que lutava pela verdade da palavra, pela preservação da verdade de Deus. Então era uma igreja que amava a palavra, era uma igreja que lutava contra aquilo que estava mudando dentro da sociedade também cristã, como o gnosticismo ou os judaizantes, né? Que também haviam naquela época. Assim nós lutamos hoje, né? Aí só para uma parte, um parêntese, né? A igreja evangélica, hoje é algo interessante, talvez errado usar uma palavra como interessante, né? Não para ser alarmista, né? Mas, vamos dizer, a igreja protestante, juntamente com a igreja evangélica, por séculos ela tem sido uma igreja de referência, em que a igreja tem feito diferença na sociedade. Nós vivemos em um mundo em que a igreja protestante, a igreja evangélica, a palavra não está mais no centro. E eu não estou me referindo do Brasil. Eu estou me referindo mundialmente. Seja aqui, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja na Ásia. A igreja, ela está perdendo o foco da palavra. A igreja que era para ser luz e sal, está deixando de ser luz. É algo assim muito estranho de ver. Dos 3 maiores seminários da Noruega, ali eles não creem mais na ressurreição, na morte de Cristo. Não se prega mais isso, porque isso não existiu. Jesus morreu, mas não precisou morrer, porque não havia pecado, porque Deus amou, Deus vai salvar todo mundo de qualquer jeito. Então a morte de Cristo ocorreu, mas não a ressurreição. Então não há uma morte expiatória. Ninguém teve que morrer pelos seus pecados. Esses são os 3 maiores seminários teológicos da Noruega. Esses são os que dizem cristãos, né? Isso não é só na Noruega, eu sei que na Suécia, na Dinamarca, na Alemanha, em vários, não é unicamente lá. Mas mostrando como é difícil a nossa batalha. E essa batalha aqui, que a igreja de Éfeso, ela estava não com a teologia liberal, mas estava com a teologia gnóstica, né? Ela estava com outros problemas, mas que na verdade se falava sobre a verdade de Cristo e a verdade da salvação e da graça de Deus. Então era uma igreja que lutava, assim como nós lutamos, como essa igreja luta pela verdade da palavra de Deus. Não porque eu acho, ou porque eu creio, mas pelo que a palavra de Deus diz. E como isso é difícil, porque há um problema com outros irmãos em Cristo que na verdade estão indo totalmente outros caminhos. E não se importa o que a palavra diz.
O que se importa é que Deus é amor, eu posso viver como quero, fazer o que eu quero, né? E assim por diante. Enquanto a palavra, ela diz outras coisas. Então, era uma igreja que lutava pela palavra de Deus, lutava pela verdade, aquilo que o apóstolo Paulo, então, ele adverte a igreja, que ela irá passar por problemas em que haverá lobos que irá entrar, ou querer entrar, ou dentro deles mesmo, entre eles. E só para trazer junto, né, o versículo 6, que diz, aqui no Apocalipse capítulo 2, mas há uma coisa a seu favor, você odeia os que praticam, odeio as práticas dos nicolaítas, que eu também as odeio, né? Sei que mais tarde, na igreja de Pérgamo, vai falar sobre isso. Alguns creem que, na verdade, que Nicolai era um dos diáconos que foram consagrados, foram 7 diáconos, né, em Atos capítulo 6, né? Foram consagrados 7 diáconos, e entre eles foram Nicolau. E esse era, talvez, um partido gnóstico, místico, ou talvez era um partido, na verdade, que levava a igreja a praticar idolatria, adoração ao imperador, que era normal ali em Éfeso. Porque se você é crente, e era crente aqui em Éfeso, nessa época não era tão fácil. Era difícil. Por isso que Jesus ele disse, né, que você tem perseverado, versículo 3, você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, não tem desfalecido. O sofrimento porque eles não se entregaram às obrigações romanas de adoração ao imperador, César, que era, na verdade, todos praticavam. Nessa época, quando essa carta é escrita, a perseguição da igreja, ela começou a aumentar, não pelos judeus, mas a perseguição pelos romanos, porque começaram a descobrir que a igreja evangélica, ela não era um ramo judaico, era uma religião própria, então não ficava debaixo, vamos dizer, da proteção que os judeus tinham. Então começou a perseguição dos cristãos. Então, para você ser crente, você pagava um alto preço. Tinha privilégios que você não tinha mais na sociedade romana, e fora disso que outros via você como uma ameaça à sociedade, em que você não queria adorar o imperador. Mas o Senhor Jesus, ele diz, eu sei que você perseverou diante das tribulações. Eu sei que você, dentro da sua luta, você perseverou, você não se entregou, e não somente isso, você não desfaleceu, não perdeu a força, não perdeu o ânimo. E como todos nós caminhamos essa vida, nós lutamos, né? Pregamos o Evangelho, e aqui é o que o apóstolo Pedro ele diz, né, no capítulo 1 de 1 Pedro, que ele fala sobre a perseverança do crente, como ela é importante. 1 Pedro capítulo 1, e versículos 6 e 7. Assim, nisto eu vos exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fiquem comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O Pedro fala aqui sobre as provações, as dificuldades que a igreja ali passou, e essa igreja aqui passando, como também nós. As provações, as dificuldades, e você pode perguntar a Deus, por que, Senhor? O que foi que eu fiz de errado, né? E aí que vem o problema, na verdade, das mensagens cristãos nesse mundo, vamos dizer, ocidental, né? Que você não é para passar por problemas, por dificuldades, é só bênção após bênção. E não entende que nós somos sal e luz, nós vamos passar por problemas. E Jesus disse, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. As tribulações fazem parte do viver cristão, quando nós vivemos a Cristo. E podemos chegar um momento de perguntar, Senhor, por quê, né? Por que, Senhor, tudo isso? E Pedro aqui ele diz, olha, as suas provações mostram a sua fé,
a sua fé genuína, que você crê mesmo diante das suas provações. Então a igreja de Éfeso passava por tribulações, passava por dificuldades, e vivia um momento difícil, mas mesmo assim eles não se entregavam ao que aqui estava acontecendo. Aqui foram então as palavras de Jesus, elogiando. Eu sei que você é uma igreja fiel, eu sei que você é uma igreja que luta, eu sei que você é um que testa os obreiros, que luta pela palavra, luta pela verdade, que suportou as tribulações. Mas uma coisa eu tenho contra vocês. Versículo 4. Contra, porém, você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. É como a luta da vida, né? É como que eles estão ali presente, perseverante, mas por um momento ou outro, de repente eles se encontram em que o amor, não aquele fala mais um amor, primeiro, uma questão, aquele amor fervoroso, aquele amor de paixão por Cristo, você deixou esse amor. Você está fazendo tudo por obrigação, né? Porque tudo o que eles estavam fazendo era importante. Mas o que era mais importante ainda, eles tinham esquecido ou tinham deixado de lado. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo ele escreve as seguintes palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, aí diz assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Aí diz: o trabalho que resulta da fé, esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O esforço, né, motivado pelo amor, ele diz aqui aos Tessalonicenses. A igreja em Efésios, ela de repente se encontrou que eles estão num esforço em que talvez não seja mais pelo amor, mais pela obrigação, mais porque tem que ser desse jeito. Não é mais uma paixão, não é o fervor a Cristo de gratidão pelo que Ele tem feito por eles. Mas eles têm sido corretos, têm lutado, nada de errado nisso. Mas o que é errado é a motivação para a obra, o que te leva à obra. Por isso que Jesus ele disse: eu conheço as suas obras, eu conheço o seu coração, eu conheço o seu motivo pelo que você está fazendo. É isso que Jesus ele diz, porque o primeiro amor é um amor, vamos dizer, de devoção, de fervor, é um amor que é empolgado, que se empolga, né? É um amor que está próximo, é um amor que está ali como resultado da graça, porque logo depois Jesus vai dar aqui a solução para voltar ao primeiro amor, para voltar àquele em que o que eu faço porque eu amo a Cristo. Eu já usei esse exemplo um tempo atrás aí, né? Mas se eu no momento, eu me encontrar aqui de repente, eu sou crente porque eu sou pastor, aí tem algo errado em minha vida. Eu tenho que ser cristão porque eu amo a Cristo. O ministério é a obra de Deus, é o que Ele faz, me usa, me capacita, mas tem tudo a ver com Ele, nada a ver comigo nesse sentido. A minha identidade de ser cristão é porque eu amo a Cristo. No momento que eu amo a Cristo porque eu faço as coisas, porque eu tenho cargo, ou porque eu sou fiel nos cultos, ou porque eu leio tanto a Bíblia, ou estudo isso, aí revela a motivação que você faz não é de gratidão a Deus, mas é que você quer pagar de volta, demonstrando a Deus: olha, eu mereço o seu amor, eu mereço o seu perdão, eu mereço que tu me abençoa, né? Enquanto que Cristo Ele quer
que tudo que nós façamos em nossas vidas seja por gratidão. Então, diante de uma igreja que tinha tudo, mas que faltava o mais importante, o amor, Jesus ele diz, volte ao primeiro amor. E aí ele diz aqui no versículo seguinte, versículo 5, lembre-se de onde caiu. Ele pede para lembrar, ele pede para, versículo 5, arrepender-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então, lembre-se, é como cultivar o desejo de voltar, o amor que era. A gente pode usar uma comparação que é finito, que nós podemos usar, mas é claro, aqui é algo mais abrangente. É como um casal, o recém-casado, né? Lua de mel, a vida é uma paixão, né? Tudo é bom, né? Pelo menos deve ser assim, né? Então, recém-casados, a vida é ótima, né? Os planos, não é difícil estar junto com a esposa com o marido, na verdade não tem nem tempo para os outros, só quer ficarem junto, passear, viver junto, né? É aquela paixão, a lua de mel, né? Aí passa-se os anos, né? Vão convivendo, a gente vai vendo que não é tão fácil, né? A luta da vida, a luta do casamento, né? Duas pessoas diferentes, né? Aí de repente se encontra no escritório do pastor, dizendo, olha, está muito difícil, eu acho que não vai dar não, pastor, a gente continuar casados, né? Nós temos ideias diferentes, são coisas diferentes, né? Aí tem cheio de desculpas ou ideias ou situações. E dos conselhos que podemos talvez dar é o seguinte, é começar a perguntar, mas como é que foi que vocês se encontraram? Aí você começa a dizer, foi um negócio assim, ela estava ali, eu estava ali, ela sorriu, eu sorri, não sei o quê. Aí começa a contar a história de como eles se encontraram. O que Jesus está mostrando e falando a eles é de eles começarem a lembrar da graça que foi te dado. Não é que você vai viver unicamente do passado, mas que o passado novamente possa fortalecer e florescer o teu coração. Quando usa a palavra caiu aqui, né? Diz aqui no versículo 4, contra você, porém tenho isso, né? Você abandonou, lembre-se de onde caiu. Podemos usar uma outra palavra do que cair, a questão de erosão. Né? Erosão vai aos poucos, né? Com a vida, com o convívio, com chuva e vento, vai erodindo a situação. Então se lembre de onde você caiu, lembre de onde houve a erosão na sua vida. Você praticou, você foi fiel, você quer as coisas certas na igreja, você quer a pregação certa, a questão doutrinária, você quer a fidelidade ao Senhor, você quer a palavra verdadeira e tudo isso, mas diante da sua luta, diante de tudo isso, das provações da vida, de repente você em vez de só ser um homem ou uma mulher que está na obra, porque você ama a Cristo, você está ali sem o amor ao próximo, coração frio, você faz por obrigação. Uma igreja que caiu porque esqueceu de viver na graça de Deus, de ter a vida próxima do Senhor. Lembre-se de onde caiu Éfeso. E de vez em quando isso acontece, e pode acontecer com qualquer um de nós, e acontece com qualquer um de nós, que de repente a gente na nossa luta cristã, nós estamos muito mais importados no que fazer, do que estar ali, aos pés da cruz, pedindo a Deus, Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, porque mesmo eu sendo assim, a tua graça, ela é única para mim. Senhor, eu te agradeço por eu estar aqui no culto nessa noite, mesmo pensando, quando é que o culto vai terminar, porque eu tenho coisa para fazer. Mesmo eu estando no culto nessa noite, pensando só no dia da manhã, mesmo eu indo à igreja, e no momento que eu me sento no banco,
eu já começo a pensar o que vou fazer depois do culto. Mesmo a minha vida não tem um fervor, não tem gratidão, porque tudo se tornou um costume. Tu estás aqui, Senhor, falando novamente ao meu coração, sentindo falta do meu primeiro amor, uma vida de gratidão ao Senhor. Assim era a igreja em Éfeso. Eles eram fiéis, mas esqueceram o primeiro amor. E se você está aqui nessa noite que está assim, você vem à igreja, mas não sente nada. Tanto faz você estar aqui como não está. Está aqui louvando, alguém está pregando, orando, e você está, a sua mente está em outro lugar. Você vem porque é domingo à noite, deve vir, você tem sido fiel, você gosta de pregações, da palavra que é certa, mas não há um fervor de gratidão, não há uma vida que é impulsionada pelo amor de Cristo. Jesus, Ele quer que a sua vida seja impulsionada por Ele. Lembre-se de onde você caiu. Ele diz, arrepende-se, né? Mudar de ideia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Nós vivemos uma sociedade que é tão cruel, tão injusta, tão difícil, que se não é Ele que nos influencia, nós não conseguimos mostrar a Cristo a esse mundo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja em Efésio, ele escreve uma oração à igreja, e essa oração, ela é do capítulo 3, versículo 18, são duas orações que nós encontramos em Efésios. Aí ele pede a Deus que o Senhor venha, versículo 16, assim, que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Então ele ora para a igreja em Efésio, que você seja fortalecido no homem, no seu interior pelo Espírito Santo, para que vocês, aí ele tem dois propósitos, né? Versículo, a fim de que Cristo habite, né? Quer dizer, habitar, fazer da nossa vida um lar, em que nós possamos transparecer Cristo, porque Cristo mora aqui através do seu Espírito Santo, mas que a nossa vida se torne um lar, em que as pessoas possam reconhecer Cristo em nossas vidas. Então, é a transformação do nosso viver, e nós precisamos do poder de Deus para isso. E o segundo que ele pede, né? E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, e estando vós arraigados e alicerçados em amor, aí diz o versículo 18, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. O apóstolo Paulo, ele pede o poder de Deus, através do Espírito Santo, para que o amor de Deus possa ser compreendido em nossas vidas. Porque nós não conseguimos compreender se Deus não nos ajudar. Mas para isso, precisamos mostrar que precisamos, nós somos dependentes dEle. Então, quando Cristo ele fala a essa igreja, ele fala exatamente isso, que arrepende-se e volta aqui às primeiras práticas, as práticas no princípio, né? Que quer dizer, é uma vida que possa ser restaurada por Ele, pecados perdoados, e uma vida, na verdade, uma vida devocional em oração, leitura da palavra, meditação da palavra, louvor ao Senhor, estando junto com os outros irmãos em Cristo. Então, é uma vida próxima dEle. Então, Ele quer que lembramos daquilo de onde nós caímos, nos arrependemos dizendo, Senhor, eu estou mais preocupado com o que eu devo fazer, de mostrar carimbar que eu estou no culto, em vez de eu estar aqui unicamente porque Tu mereces toda a honra e a glória. Eu quero estar aqui só para Te louvar e agradecer, Senhor. Se arrepender e voltar às práticas que traz a vida com o Senhor. A prática da vida devocional, a prática de leitura, oração, meditação em casa, a prática de estar com Cristo. Porque aí vem aqui a ameaça
que não é o César, que não é exteriormente, mas Jesus, ele diz aqui, a igreja em Efésios, porque se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Falando sobre o quê? É ele que tem o poder de fechar a igreja. Quando a igreja deixa de viver e ser o amor de Cristo, a luz apaga. Então o que Jesus está dizendo? Eu tenho o poder de fechar, mas eu quero que você volte ao primeiro amor. Eu quero que você se arrepende. E assim você se arrependendo, aí ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Revelando aqui que o vencedor não é uma elite espiritual, né? Mas o vencedor é aquele verdadeiro cristão cuja fé lhe deu a vitória em Cristo Jesus. E para isso nós, como essa igreja, Cristo ele escreve por amor a ela, aos cristãos de Efésios. Eu creio que é uma mensagem que Deus, ele quer trazer para nossas vidas. Assim também para a minha vida. Que o meu ministério, a obra, o que eu me envolvo, aquilo que eu faço, não seja motivado por meramente obrigações. Porque eu tenho que fazer, eu devo fazer. Mas que seja motivado por um coração de gratidão ao Senhor. O interessante, né, que quando Pedro tinha negado a Cristo 3 vezes, e quando Jesus encontra ele ali em João capítulo 21, né, e Jesus encontra Pedro, e Jesus pergunta, ele não pergunta a Pedro, Pedro, agora você vai ser fiel? Né? Pedro, agora você realmente vai se manter forte? Ele não pergunta, faz esses tipos de pergunta. A única pergunta que Cristo faz a Pedro é isso: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. Guarde, pastoreie ou cuide do meu rebanho, disse Jesus a Pedro. A igreja em Efésios, ela não deixou de amar assim, mas ela deixou o primeiro amor. Aí a pergunta é a você: você ama Jesus? Você ama Cristo? Se você está aqui nessa noite e sente que, olha, a minha vida não há mais o fervor, não há mais a gratidão, Cristo ele quer que você volte ao primeiro amor. Que você possa ver o que ele fez por ti na cruz. Nós vamos, desculpe o horário, né? Mas nós vamos agora próximo cear. Em que Jesus ele diz na noite em que ele foi traído, né? A noite da traição, a noite da escuridão, a noite em que os discípulos iriam fugir, a noite em que Pedro iria negar. Aí Jesus ele diz, como tenho desejado essa noite com vocês. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graça, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós. E quão fácil isso aqui se torna um rito, um ritual, tão fácil isso se torna uma religião. Mas Jesus ele quer que seja de gratidão. Eu vou encerrar neste momento, vamos orar junto, mas eu quero que você, antes que eu passe a palavra ao pastor Adriano, que você reflita sobre a sua vida. Será que Jesus ele poderia dizer a mesma coisa a você? O que eu tenho contra ti é que você esqueceu do seu primeiro amor, ou abandonou, né, diz aqui a minha tradução. Aqui você abandonou o primeiro amor. Essas palavras são para você. Se elas são para você, sabe que Deus, ele fala ao teu coração, porque ele quer que você viva a vida que ele tem para ti. Que oramos nesse momento, que você seja sincero com o Senhor diante da sua vida. Amado Pai, te damos graça pelo teu amor, pela tua misericórdia. Te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que tu tem feito por cada um de nós. Senhor Jesus, nós pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, a nossa vida ela se torna mecânica, Senhor. Muitas vezes esquecemos, Senhor,
de ter uma vida próxima de Ti, Senhor, em que Tu és a fonte, Senhor, de tudo que nós fazemos, Senhor. A fonte de gratidão, porque somos tocados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor diariamente, em que nós carregamos a nossa cruz, reconhecendo, Senhor, a nossa dependência, Senhor, e reconhecendo o Seu imenso amor que Tu tem por cada um de nós. Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti, se alguém aqui nessa noite, Senhor, que abandonou o primeiro amor, que não sabe mais o que é amar, o paixão por Ti, Senhor, mas tudo se tornou, Senhor, um deserto, Senhor. Que Tu possa nessa noite, Senhor, quebrantar o coração, para que a pessoa possa de novo, Senhor, se lembrar de onde caiu, arrepender-se e voltar de novo, Senhor, às primeiras práticas, a vida entregue, Senhor, a vida em gratidão a Ti, Senhor, reconhecendo a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor Jesus, que essa igreja, Ebenezer, seja uma igreja, Senhor, cheia de gratidão a Ti, Senhor, de um fervor de gratidão a Ti, Senhor, pelo amor e a graça que Tu concede a cada um, Senhor. Eu Te louvo, Senhor, porque Tu falas aos nossos corações, e que diante dessa ceia, nesse momento, nessa noite, Senhor, Tu possa, Senhor, Te fazer presente de uma forma especial, revelando, sim, que o Seu amor está ali, Senhor, revelado no Seu corpo, que foi pendurado na cruz, e o Teu sangue, que foi derramado por nós na cruz. Senhor, que haja, Senhor, um quebrantamento em nossas vidas, mostrando, Senhor, sem Ti eu não sou nada, sem Ti eu não tenho nada, Senhor. Tu és tudo para mim, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade, Senhor, na minha independência, Senhor. Quebranta o meu coração, Senhor Jesus, para que Tu seja tudo para mim. Não me deixa viver uma vida orgulhosa, Senhor, dizendo tudo que eu faço, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu tenho feito. Mas, Senhor, que a minha vida seja, Senhor, um fruto do Seu amor, Senhor, de gratidão a Ti. Que não faço por obrigação, mas por amor a Ti. Assim pedimos, Senhor Jesus, que Tu venha agir nos nossos corações, através da Tua palavra, mediante Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.